Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista com uma pessoa que eu tenho assim profundo carinho, que fez hipnose comigo em agosto do ano passado. Eu anotei, dia 7 de agosto de 2023 foi feita essa hipnose quântica. Ah, ela tem umas histórias assim que nós vamos conhecer um pouco hoje. Então, trouxe para os nossos casos verídicos, porque é um caso verídico mesmo, que é a Rose. Bem-vinda, Rose. Se apresente para a nossa audiência, por favor, fique à vontade. Oi, Marcinha, é um prazer poder estar aqui, assim, uma emoção, né, muito grande. Eu, Rose, né, fui professora por muitos anos, professora de criança, de adulto, e em 2021 eu tive uma depressão profunda. Eu, que era uma pessoa muito ortodoxa, muito radical, espírita convicta, cheia de crença, né, e tudo tinha que ser sob controle exagerado, né? Minha vida foi traçadinha assim, e com a depressão, eu caí num poço muito profundo de não saber realmente o que eu estava fazendo da vida, divorciei, meus filhos saíram de casa, e aí, no decorrer dessa jornada, de estar me reequilibrando, fazendo tratamento psiquiátrico, psicoterápico, eu conheci você, né? E no momento, assim, que eu estava começando a querer me conhecer de verdade, eu já tinha traçado alguns caminhos. Anteriormente, interessante que eu me desdobrava com muita facilidade até então. Eu tive algumas experiências de estar numa nave, não, muitas, assim, que eu venho recordando disso tudo, assim, era muito real. Eu acordava e queria procurar a nave, onde é que estava, saía. E quando eu te conheci, mas era uma luta imensa com o ego. E quando nós fizemos aquela hipnose, que eu, dali para cá, minha vida veio mudando muito, muito, assim, numa velocidade incrível. Porque foi só na hipnose que você me apresentou dessa luta constante com o ego. E quando eu fiz aquela hipnose, eu passei muito tempo sem assisti-la, porque eu tinha algumas lembranças e eu pensava, gente, que loucura isso, tudo coisa da minha cabeça, eu construindo tudo isso, e assim, eu senti vergonha, fiquei fiquei desacreditando de mim mesma, desacreditando daquilo, como que eu poderia, uma simples pecadora, né? Digamos assim, poderia ter acesso a tanta informação, era muita pretensão minha, era muita vaidade, era muita. Eu me senti envergonhada, na verdade, no primeiro momento eu me senti muito envergonhada. Falava, pensava, como que a cabeça pode criar tanta coisa assim, né? Mas de lá para cá, depois disso, depois eu vou dizer, depois de uns 2 meses, eu fui me distanciando de tudo aquilo, de todo aquele conteúdo, nunca mais acessei. Ontem que eu vim acessar novamente, e mas tanta coisa aconteceu nesse um ano e um mês, né, que você relatou aí, tanta informação, tanto conteúdo que foi desbloqueado dentro de mim, as coisas começaram a chegar, um livro, um filme, uma fala, e aí eu comecei a estar atenta a tudo, tanta informação tão rápido, numa velocidade tão rápida, que hoje eu até me assusto ao olhar para a Rose de um ano atrás e a Rose atual. Isso me emociona, eu tenho conseguido, assim, a confiar. Não, isso é verdade mesmo. Essas crenças todas que eu carregava a minha vida inteira foram rompidas e agora eu consigo acessar tanta informação assim.
tão fácil. E ontem você me falou uma coisa que essas parece não. Eu tenho ainda essa necessidade do outro confirmar para mim algumas coisas. E ontem, quando eu que te procurei, né, com aquela questão de ego, de cérebro reptiliano, porque vem tanta informação e eu acesso um curso, eu acesso um livro, eu acesso e aquilo mexe muito comigo. E aí, quando eu acessei aquilo, depois você falou assim, uma coisa que me marcou muito. Você falou assim, Rose, presta atenção, você precisa respirar, meditar e deixar as coisas fluírem para você acessar tudo isso. Isso para mim, assim, outra coisa, diante de tantas coisas que você já me falou, mas outra coisa, assim, que foi muito profunda e importante para mim. Que legal. Nós recebemos, através dos nossos mestres de luz, algumas orientações. Por quê? Porque eu lembro da sua hipnose. A sua hipnose foi uma das que me marcou. Todas são especiais, mas algumas são tão, tão marcantes que a gente não esquece, né? Felizmente, Rose, de agosto do ano passado até agora, eu fiz assim dezenas e dezenas, já passou de centena aí, de quase 200 hipnoses que eu fiz durante esse ano, né? Então, são muitas histórias, é muito conteúdo, mas a sua, em particular, me marcou assim profundamente. Mas vamos devagar, a gente vai chegar lá. Eu gostaria que você contasse para o pessoal o que que você viu, porque o pessoal gosta de saber o que que viu, o que que você viu na hipnose, né? Existe toda uma preparação, existe todo uma, um acesso, né, para que a gente consiga, juntamente com o eu superior, consiga fazer com que você vá até um momento e um local por algum motivo, né? Então, se você puder contar, assim, o que que você viu durante a hipnose, você estava dormindo, você estava acordada, como que você teve que tomar alguma coisa? Como que foi? Eu lembro, talvez você não se lembre muito, porque você foi tão aprofundada com as respirações, você estava um pouco assim, um pouco ansiosa, vamos dizer assim, que todo mundo fica um pouco, né? Mas a hora que você entrou na faixa ideal da hipnose, você, ó, só só fluiu. E foi uma hipnose muito importante para a sociedade. Depois eu falo sobre isso também. Mas fala aí para o pessoal, Rosa, o que que você viu lá? Conta, conta que a gente gosta de saber. Então, interessante que no início eu estava mesmo ansiosa. Eu sentei na cama, coloquei uns travesseiros, escorei, coloquei o computador assim, de uma forma bem ficar confortável, do jeito que você me orientou. E no início eu me vi caminhando, mas eu ainda estava muito consciente. Eu me vi caminhando numa estrada como se eu estivesse indo para o campo, para uns vilarejos, e tanta gente, tanta forma querendo me parar, e eu só tinha em mente caminhar, caminhar, continuar a caminhada. Eu fui passando, passando, e eu lembro de algumas coisas, uma mulher, eu lembro de uma mulher de uma cabeça muito grande querer me deter, as pessoas queriam me deter para eu não continuar aquela caminhada. E na medida que eu fui deixando, continuei, você foi conduzindo, e que eu fui deixando aqueles vilarejos, de repente eu entrei numa estrada que parecia, eu lembro disso bem, parecia entrando numa floresta e eu ia subindo, e eu ia subindo. E aí, à medida disso, eu fui, assim, ficando mais... Eu estava consciente, mas eu estava num estado, sei lá, letárgico, assim, aí parece que a minha consciência, foi, eu acho que foi a medida que você falou. Aí eu me entreguei, consegui me entregar e parar de lutar, porque eu lutava, não, isso é loucura, isso está só na minha cabeça, né? Então, à medida que eu fui subindo, é engraçado, como se a estrada subisse e tivesse uma mata e tivesse uma luz intensa lá na frente.
e eu fui subindo e entrei num lugar que eu não reconhecia, parece que eu não via com os olhos. Interessante isso. Aquelas imagens, aquela coisa vinha na minha cabeça, mas parece que eu não enxergava com os olhos, eu enxergava de outra maneira. E aí, quando eu cheguei no lugar, sempre orientada por você, mas orientada por alguém que estava ali, mas que eu não via, mas eu sabia que estava me acolhendo. Aí me conduziu, não fala, mentalmente. É interessante que eu já tive muito desdobramento desse jeito, que eles não falam, eles conversam diretamente dentro da cabeça da gente. E aí eu deitei, era um lugar, parecia uma cadeira, parecia um ovo, uma cama, sei lá, uma coisa bem assim. E quando eu estava, parece que eu estava cansada, e quando eu fui deitando, eu fui me acomodando assim, que ela, como se ela absorvesse o meu corpo, mas não perdesse o meu corpo, mas uma sensação de integração tão grande ali deitada. E aí você foi perguntando e eu fui, à medida que você perguntava, parecia que era num círculo, parecia que eu estava hoje, ontem, quando eu fui assistindo, eu fui pensando, isso era uma nave de verdade, tinha muitas camas, assim você falou, acho que Med, e depois Bed, não sei. Camas Medbed, que tem, assim, no outro plano, nós conseguimos, na outra dimensão, nós conseguimos chegar nessas camas Medbed para tratamentos. E elas funcionam assim, ó, quando faz a leitura, faz zzz, já lê, vê qual o problema e já resolve o problema. E nós estamos Uhum, reivindicando que venha para cá, para que a gente se trate aqui no plano físico, né, na superfície. Mas uhum. continua a sua história. Tá ótimo. E aí eu deitei e me senti tão acolhida. Ontem também eu lembrei, como se eu tivesse num útero. Foi tão intensa assim, sabe, aquele acolhimento, aquele amor, porque eu sempre fui, até então eu era uma pessoa muito carente, carente de ser amada, carente de sentir amor, uma saudade intensa, não sei do quê. Então, aquilo tudo, eu falo que a cura, o processo meu de cura do meu emocional aconteceu a partir daquela hipnose. Olha que eu vinha fazendo tanta coisa, tanto, mas a hipnose foi determinante para a minha vida. E aí, ali eu sentia, e à medida que eu fui sendo acolhida, eu sentia esse ser, que não era um ser, ele não tinha nem corpo, ele aproximou como se fosse um aglomerado de energia, sabe? É por isso que às vezes a gente pensa, nossa, que loucura da minha cabeça, como se Não, aquilo. é verdade, a gente se sente mesmo. Eu concordo com você, porque quando eu também passei pelo meu processo de hipnose, a gente vê, mas não vê, mas tem certeza. A gente, É, assim, a gente nem está vendo, nem está ouvindo tanto assim com os nossos órgãos e sentidos físicos, mas a gente simplesmente sabe. É uma coisa incrível, dá um nó na cabeça para quem nunca fez. É, né? Fica um pouco assim, mas o importante é o que se acessa, que é o seu eu superior que faz você ir por esses lugares, para esses lugares, porque ele te conhece tão bem, mas tão bem, e ele sabe do que você precisa. Por isso que as pessoas começam a receber chamados, sabe, Rose? É tipo, eu acho que eu acho que eu vou fazer isso aí, hein? Aí, será que eu vou? E aí vai desafiando mesmo, tipo, será que eu vou ver? Será que eu vou saber? Será que eu tô doida? Só que o importante é essa conexão com o ser superior, com tudo que vai acontecendo. E é importante dizer também, né, Rose? Cada pessoa é de um jeito. Então, cada hipnose é de um jeito, porque cada necessidade é de um jeito, né? E ninguém melhor do que o seu próprio eu divino, de consciência expandida, seu eu superior da fonte criadora,
que sabe o que que você está fazendo aqui. Ninguém melhor para conduzir essa hipnose do que o próprio eu superior. Eu fico ali te acompanhando, né? Eu vou junto com você. Eu fico tentando olhar, assim, e a sua hipnose realmente aconteceram muitas coisas, assim, profundas. Foi uma hipnose limpa e com mensagens bonitas, tão profundas. Infelizmente, não dá para a gente contar tudo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui horas, porque a sua hipnose ela não foi assim curtinha, ela demorou, tem muito conteúdo, mas continua falando aqui para o pessoal o que que você viu, sentiu, o que que isso repercutiu. Você tinha algumas questões que você já tinha visto aqui, de repente confirmou ali, continua falando. Eu prometo que eu não vou te interromper, não muito, né? Então, na hora é engraçado, interessante, essa briga do ego com o superior, né? O ego não quer deixar aflorar. E aí a gente fica nessa dúvida, não, isso não é verdade. Mas quando eu senti a presença desse, eu não sei se era o eu superior, mas era aquela, como se fosse condensado, energias que, à medida que falava, expandia e retraía, e eu senti a presença amorosa muito grande, assim, aquela coisa de, ai, né, de transformar mesmo. E aí ele começou a falar, falou tanta coisa, e eu pensava, isso é porque eu sou professora, eu estou criando. Aí depois eu pensei, mas como que eu estou criando? Eu não tenho essa capacidade aí de ter essa visão tão ampla. E aí ele começou a falar, eu lembro dele falar sobre as formas da gente perceber o mundo, a forma. E hoje em dia eu penso, é uma forma infantil ainda, primária, presa de conceber, de perceber as nossas possibilidades, que eu posso muito além do que eu sempre. É como se até então tivesse uma cúpula por sobre mim, assim, e à medida que eu tive contato com essa hipnose que você me conduziu, como se aquilo fosse levantando assim, a sensação minha e eu fosse conseguindo sair e perceber, ué, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que esse aprisionamento da minha mente que eu estava até agora, do que tudo que eu acreditava até esse momento. Eu posso muito mais. Hoje em dia eu acredito, vós sois deuses, eu acredito mesmo. Eu vejo assim no Evangelho de Jesus as questões, o que eu fiz vocês podem fazer, é bater e abrir-se-vos-á, e hoje em dia isso para mim faz muito sentido, porque antes era uma alegoria no Evangelho, né? E a partir daquele momento que ele falou tanta coisa profunda que ontem eu até pensei, quando eu terminei de assistir, mas eu não vou conseguir falar tudo isso, porque ele falou da educação, das crenças, da forma como a gente educa a criança por medo, né? Desde o início, da repressão que a gente faz. Então, a sociedade nossa, principalmente ocidental, está fundamentada em cima do eu, do ego, do que eu quero, do que eu posso. E o que ele veio falando, e depois parece que essa consciência, que era o meu eu superior, que falou tanta coisa, aí eu senti ela dando acesso para outra forma de vida, que aí quando você me perguntou assim, Rose, olha para o seu corpo, eu vi aqueles dedos imensos, assim, eu olhava os pés estranho, que o calcanhar abria desse jeito imenso, sabe assim, aquela figura de avatar, daquele tamanho assim, parecia aquilo, eu passei a mão, eu lembro que eu passei a mão porque eu não estava vendo a orelha em mim, eu não estava sentindo cabelo, era uma forma completamente diferente quando esse outro ser chegou. E esse outro ser falava tanto sobre um projeto
de expansão de consciência, de cura que todos nós podemos, uma pessoa simples, comum, igual eu, a crença minha, tanto sentimento de culpa que eu trazia, não é? Eu não posso, eu sou pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando eu li o Evangelho, falava assim: vós sois deuses, eu falava, que gracinha, né? Como é que pode? E aí eu sei, hoje eu sei do potencial, porque quando eu me vi daquele jeito, e aquele ser trazendo, e aí a mensagem já não era para mim, era uma mensagem para você, né? Era uma coisa assim, ele queria, ele veio e, como se mentalmente ele me pedisse permissão para falar com você. E aí eu fiquei menos consciente, porque ele queria trazer para você a questão de libertar as consciências. Eu lembro ontem, quando eu ouvi, eu lembrei de tirar as consciências aprisionadas, que eu era uma consciência extremamente aprisionada. E à medida da hipnose para cá, hoje eu vejo, eu ainda não consegui acessar tudo, mas eu ainda vejo tudo isso que eu consegui fazer. É verdade, Rose. Olha, a, a- as coisas que você relatava, porque só para os nossos amigos saberem, né? A Rose, na hora da hipnose, ela teve uma profundidade, porque as ondas cerebrais, para que se consiga entrar numa hipnose, a gente tem que sair daquelas ondas cerebrais de atenção, de medo, de crítica, julgamento ou dúvida, que geralmente são as ondas beta. Quando a gente respira e tranquiliza, vai para ondas alfa, e aí já começa a entrar em estado de hipnose. Mas a Rose, ela foi mais profundo ainda, porque ela foi para ondas teta, e depois, nitidamente, mas nitidamente, ela foi para ondas gama, que são ondas de canalizadores, são ondas de conexão sutil mesmo, assim, e que traz informações de outras orbes, inclusive, né? Naquele momento, Rose, que você estava relatando, falando, porque a hipnose é que nem essa entrevista. Você vai, fala, 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 daqui a pouco eu pergunto uma coisa, aí você fala de novo. Ou seja, quem está falando é você, você que está trazendo a informação para passar. Então, na hora ali, você está vendo e você está relatando, né? Você está sentindo, ouvindo, sabendo, você está relatando. Só que teve uma hora que você acho que entrou mesmo em ondas gama, e aí você virou assim um canal direto. A informação que veio de outra dimensão passou diretamente por você, sem a sua interferência, porque existiam conhecimentos que eu não sei se você tinha. Eu sabia de tudo o que aquela consciência estava falando comigo. E ali eu fiquei assim, imagina, Rose, eu estou lá fazendo essa hipnose, daqui a pouco essa consciência enorme, né? Esse ser de luz enorme vira e começa a falar comigo, Márcia, né? Eu fiquei um pouquinho, eu fiquei um pouquinho surpresa. Falei, nossa, sim, pode falar, né? E me lembro que foi falado sobre, eu tinha recebido algumas canalizações, porque eu virei canalizadora, eu me tornei canalizadora depois também das minhas hipnoses, houve um desbloqueio e uma comunicação mais direta comigo através de mim. E eu tinha recebido naquela semana uma mensagem, Rose, e no final da mensagem, essas consciências que me deram essa mensagem, não é que se apresentaram, mas assim, colocaram, somos consciências de outra galáxia. E eu fiquei assim, e recebi a mensagem, gravei, tá tudo gravado, eu tenho esse arquivo comigo. E deixei. E quando entra na sua hipnose,
esta superconsciência que entra e fala através de você, fala comigo, fala exatamente que essas duas consciências tinham entrado em contato comigo. E tinha mesmo. Aí eu fiquei assim, nossa, que incrível. Porque sim, Rose, todo mundo ainda tem uma parcela de ego que duvida, que não quer ouvir a hipnose de novo, fica gravado, né? E você pode acessar, o arquivo é seu, né? Você pode acessar quantas vezes quiser, quando quiser, mas a gente tem um pouco de dificuldade. Eu confesso que eu também tenho as minhas dificuldades. Às vezes vem umas mensagens tão diferentes que eu falo, gente, eu viajei, né? Mas a sua hipnose foi para mim um presente. E por isso, em outra live, já foi feita essa pergunta para mim e eu já falei. Me perguntaram assim, qual hipnose que foi mais marcante? Eu falei da sua hipnose sem falar o seu nome. Por quê? Porque foi marcante mesmo. Como que uma consciência de outra galáxia se comunica através, com você, através de você, para mandar mensagem para mim? Como? Foi alguma coisa assim, quebrou toda a minha resistência ou insegurança em relação a canalizações, foi quebrado naquele momento. Então, eu só te agradeço, né, Rose? Te agradeço. Mas continua falando, porque eu falo muito. E aí eu tomo o seu tempo. Continua falando. Como que foi, como que é. E, e relata também da informação que chegou lá, do seu sonho, que você vai, né, lá na nave. Fala lá. Então desbloqueou, veio desbloqueando ao longo desse ano tanta coisa que eu já tive acesso, assim, que ontem eu estava lendo, quando eu te perguntei, eu estava lendo sobre essa questão do ego. E aí a autora fala assim que o ego a gente está tão acostumado com esse ego mental que ele o tempo todo fica dizendo para a gente, não, você não viu, não é verdade, não é verdade, e a gente, são os dias você deixa no esquecimento, você que tem muita energia também, muita consciência que não quer ver o nosso desenvolvimento. Nós somos médicos de nós mesmos, né? Nós somos mestres, foi isso que você falou, mestres de nós mesmos. E em 2012, eu lembrei depois, agora, eu lembrei que eu desdobrava muito, agora eu desdobro menos atualmente, mas eu estava na minha cama e eu vejo direitinho. Eu estava deitada, já dormindo, começando, quando começa naquele primeiro sono, aí entrou uma mulher muito alta no meu quarto, ela sempre vinha me buscar. Entrou uma mulher muito alta, e aí eu, de olho fechado, eu deito, durmo muito de barriga para cima. Quando eu olhei, aí eu pensei, ai, de novo, né? Aí ela só falou, vamos. Aí eu levantei, fui saindo com ela. Quando eu fui saindo, eu sempre faço isso para eu ter certeza. Eu olhei para trás e vi meu corpo lá deitadinha, minha cama, meu quarto. Eu vejo tudo direitinho, assim, ao vivo. E aí eu saí com ela. Quando eu saí no quintal, eu morava numa casa, tinha uma nave imensa do lado assim, no quintal da minha casa para fora. E aí surgiram umas escadinhas de luz, assim, eu só via a luz. E aí ela subia, ela não falava comigo fisicamente. Aí vamos subir, nós subimos as escadinhas. Quando eu entrei, eu fiquei assim. E olha, de 2012, assistindo a hipnose, que essas memórias vieram, assim, muitas coisas que eu até anotei, fiz uma colinha aqui, que eu anotei muita coisa, para eu não me esquecer. Então, quando eu entrei, assim, era várias salinhas, era uma nave, porque ela era arredondada, mas era imensa, e várias salinhas, em cada sala tinha pessoas cuidando, tinha seres, eu não vou falar pessoas, seres cuidando de outras, de pessoas.
sabe? E aí eles olhavam, eles acolhiam, e aí a gente foi passando em várias. Aí ela falou assim, e eu fiquei muito assim, surpresa, e ela falou assim para mim, de onde nós viemos, não existem mais médicos, né? A medicina não é mais como a de vocês. Lá nós somos médicos de nós mesmos e vocês vão chegar a esse ponto. Aí ela foi me levando lá à frente da nave, assim a gente tinha uma visão bem ampla da Terra, porque estava mais alto, não tão distante, mas numa altura, sabe aquela altura do avião que dá para a gente ver lá a Terra? Aí eu fiquei, estranhei, porque era aqueles redemoinhos subindo, preto, muito escuro, mas em vários pontos assim de onde minhas vistas alcançavam. E eu olhei para ela, ela falou assim: "Não se preocupe. De tempos em tempos a gente vem na Terra para fazer uma limpeza. Vocês produzem muito material mental através dos pensamentos. E a gente vem ajudar vocês nessa limpeza." Então, assim, foi tanta coisa que eu vi naquele dia, e eu ato sempre assim. Mas eu nunca pensei, isso isso é desdobramento. Eu cheguei a aprender que isso era desdobramento. E quando ela desceu, essa foi a última vez que eu tive contato assim com ela. Quando nós descemos, que ela foi me deixar no mesmo lugar que desceu no quintal de casa, ela me deu um baúzinho. Mandou eu fazer assim com as mãos, eu fiz, e ela pôs um baúzinho que cabia nas minhas duas mãos. E ela falou assim: "Aqui tem informações que no tempo certo você vai acessar." E aí eu voltei para o meu quarto. Quando eu voltei, quando eu volto num desdobramento, eu sento na cama assim, de uma vez, e eu procurei no baú, foi tão forte assim que eu procurei. Aí eu falei: não, foi só um sonho, só um desdobramento, né? E outra coisa que eu lembrei, depois da hipnose, uns 15 dias depois, eu estava morando em Niterói, eu morava num condomínio no Bosque, assim, na estrada entre Niterói e a região dos lagos. E aí, um dia à noite, eu e meu companheiro íamos saindo, a gente, umas 10:30 da noite, 11 horas, a garagem lá um silêncio tremendo, e a garagem era no templo. E quando eu vim descendo, ele já tinha arrumado as malas, quando eu vim umas 10:30, 10:40 da noite, que eu vim descendo as escadas assim, que eu olhei para cima do carro, numa, numa distância, assim, numa altura de, no máximo, 10 andares, tinha uma coisa imensa parada lá, imensa, imensa, imensa. Eu só conseguia ver meia lua, porque parece que estava assim, e eu fiquei olhando aquilo, e olha como é interessante. Hoje eu vejo o ego duvidando do que eu estava vendo. E eu fiquei olhando aquilo assim, parada, e ele olhou para mim e falou assim: "Vem, as malas já estão arrumadas." Aí eu cheguei no carro, estava em cima do carro. E eu falei assim: "Você está vendo isso que eu estou vendo?" E ele é cético, né? E ele olhou e ele falou assim: "Eu estou vendo, o que é isso?" Eu falei: "É um avião?" Ele falou: "Onde já se viu um avião parado nessa altura, imenso desse jeito, sem fazer barulho em cima das nossas cabeças?" E aí piscavam luzes vermelhas, depois verdes, depois brancas. E ele, se ele não tivesse visto, Marcinha, eu ia desacreditar depois, meu ego mesmo. Mas como ele é muito cético, ele é engenheiro e as coisas têm que ser aprovadas X mais Y. Então, aí eu peguei o celular e falei: "Ué, vou fazer isso", porque a gente via tão direitinho, até umas saídas assim, parece que umas janelinhas em volta dela, porque eu nunca tinha visto assim, sem ser desdobrada. E aí ele entrou no carro e eu peguei o celular e fui tentar filmar. Só filmei algumas luzes, porque não apareceu. E aí, quando ele viu, ele falou: "O que você está fazendo?" Eu falei, e ele não acredita em extraterrestres. E aí ele falou assim, eu falei: "Ué, estou tentando filmar." Ele: "Você é louca? Entra nesse carro. Você já pensou
eles não gostarem, entra aqui logo. Eu entrei no carro. E aí, quando chegou lá na portaria, que estava na rodovia e muito movimento, ele parou e falou: agora a gente vai olhar daqui, que aqui é um ângulo mais seguro. Então, assim, tanta coisa vem acontecendo nesse período, sabe, dessas lembranças, e de eu lembrar daquele ser que falou comigo. Primeiro, eu tenho certeza que foi o meu eu superior que me acolheu, que me deu colo, que me falou: você pode, você é capaz, acredita, sabe assim, aquela cura emocional, e depois aquele outro ser de outra dimensão, que eu lembro quando ele surgiu, isso aí eu lembro. Ele surgiu assim, eu não vi a forma física dele. Ele surgiu e me pediu permissão, porque ele tinha muita informação e ele falou assim que essas informações eram para você, eu lembro disso, que você futuramente podia transformar num curso, numa universidade, numa nova forma de escola, né? E eu achei isso muito intenso, mas eu acho que disso aí você pode falar. É, não, mas antes de falar, eu vou falar sim, mas antes de falar, eu me lembro que você me contou essa história do disco voador que você viu junto com seu companheiro, e quando chegou na sua hipnose, eu lembro de ter feito essa pergunta para o seu eu superior, ou se você tinha contato com eles da nave, porque você estava numa nave na sua hipnose, naquele momento. Aí eu me lembro que seu eu, você me corrige se estiver errado, tá? Eu lembro que seu eu superior falou assim, sim, ela vem, ela sempre vem. Aí eu até perguntei, mas em corpo físico? Não, desdobrada, em sonho lúcido, ela vem. Então, aí eu perguntei, e aquele dia que ela estava com o companheiro que viu a nave, eram vocês? Sim, nós sempre estamos, nós sempre estamos por perto. Ai, ai. Eu achei assim bonitinho, né? Porque quando a gente está aqui acordado, a gente fica assim, nossa, será? Será que eu tô vendo? Faz até assim com os olhos, né? Tem que ter uma outra pessoa para falar, tô vendo, para você acreditar um pouquinho, sendo que você está passeando o tempo todo lá, Rose. Você tá, você quase faz cafezinho lá. Para tomar, comer uma bolacha, um bolinho, né? Ai, ai. Mas assim, é, exatamente por essa, não só por isso, mas eu estava bem ainda no começo, acompanhando as hipnoses, já estava fazendo hipnoses alguns meses antes, mas a sua hipnose realmente foi uma coisa, já falei, estou sendo repetitiva, porque para mim foi muito marcante. Eu tinha recebido uma canalização falando sobre uma universidade holística. E eu recebi a visão, eu vi uma maquete, como se fosse uma maquete de cristal, assim, mas eu vi com os olhos abertos, sabe? Não é que. E até então eu não enxergava essas coisas, não, Rose. Não, não vi, não recebia canalização, não via. E eu estava com um grande, mas um grande amigo, num dos shoppings aqui em São Paulo, e eu estava assim eufórica, querendo falar para ele da hipnose, nossa, que maravilha, que hipnose quântica. Então estava bem no comecinho. E nisso, de repente, eu olhei para a mesa ao lado, onde nós estávamos comendo ali, e eu vi uma maquete de cristal. Eu vi, e aí eu falei para ele, eu tô vendo. Só que assim, eu tentava não me mexer muito, que é que nem quando a gente quer lembrar do sonho, se a gente mexer muito, a gente esquece tudo. Então, eu fazia assim, eu tô vendo uma maquete de cristal, ela tem, comecei a descrever tudo para ele. Eu não estava gravando nessa hora, mas eu me lembro do que eu vi. E eu me lembro que era uma universidade holística. E tudo isso eu recebi em canalização, no shopping, eu vi a maquete. Depois, tuf, sumiu. Do mesmo jeito que eu vi, não vi mais.
Por quê? Eu estava vendo uma forma sutil, não tinha uma maquete física ali. E depois, na minha casa, eu recebi esta canalização falando detalhes e até sugerindo que eu pudesse pedir para pessoas mais influentes, mais conhecidas, que conhecem várias outras pessoas e vários outros terapeutas, para que pudesse ir adiante com esse projeto. Esse projeto ainda está na minha cabeça, e eu lembro que essa consciência que se apresentou e falou assim, já existe no seu plano, né, no nosso caso aqui no planeta Terra, já existiu tentativa de fazer essa universidade holística, mas não deu certo, porque entrou ego das pessoas. Se você quiser, eu entro em contato direto com você para que a gente possa desenvolver isso. E vocês têm que meditar e fazer as coisas, né? Porque é um projeto divino. Então, não dá para ser um projeto humano, feito por seres humanos que tem muito ego, que quer prestígio, que quer dinheiro, que quer fama, que eu sou melhor, porque, desculpa, eu falo, eu sou PhD, não sei o quê. Não, tem que ser pessoas que realmente estejam com o coração comprometido com o divino, porque é um projeto divino. E aí fica difícil, porque juntou mais de dois, né, Rose? Já começa a disputa. Quem sabe mais? Quem é melhor? Porque meu preço é esse. Eu cobro. Ah, então, me lembro de ter vindo essa informação através de você, e também veio a mensagem mais de tantas coisas importantes, mas a mensagem que nunca mais saiu da minha mente, Rose. Virou para mim como se fosse assim, sabe, 10 entre 10 pessoas que perguntam assim na hipnose, você também perguntou, qual a minha missão? O que que eu vim fazer aqui? Então, todo mundo pergunta, eu também me perguntava. E aí virou uma das minhas missões. Libertar as consciências aprisionadas em caixinhas, porque o nosso planeta Terra, de alguma forma, ele foi sequestrado, né? E a gente é aprisionado no medo. Então, viramos escravos do medo. Então, eu lembro que essa consciência falava assim para mim, eu não sei se eu entendi assim ou se eu ouvi assim, mas eu gravei assim. E para mim, tá ótimo do jeito que tá. Que, assim, liberte, divulgue, fale, expanda consciências. Olha o nome do nosso grupo, Rose. Grupo Expansão da Consciência. E BQH, que é o Beyond Healing, da hipnose, mas expansão da consciência para libertar a gente das crenças limitantes, das prisões mentais, como você falou super bem no começo. Então, foi na sua hipnose que me deu, além daquilo que eu já tenho, que através dos mestres, dos meus próprios mentores, mas é, foi através da sua hipnose. Então, a gratidão que eu tenho por você é imensa, porque você, como um canal divino, me trouxe uma informação muito importante. Mas eu me lembro de ter perguntado se ele era da. A gente fala ele como se fosse ser humano, mas eu sei que não é um ser humano, é uma energia, né? Imensa. Eu via, eu sentia como se fosse assim, uma nebulosa na minha frente, no espaço, como se fosse assim, uma energia com muita luz, muita evolução. E eu me lembro, Rose, agora você responde. Eu me lembro que eu perguntei, mas você é dessa galáxia? E ele disse, não. Aí eu perguntei, mas a Rose? Então não é daqui, né? Ah, a Rose é de muito longe. Agora você fala a sua parte. Então, quando você perguntou
Você até falou, porque eu falava que eu sempre trouxe, desde criancinha, uma saudade. Eu fui um ser humano estranho, assim, eu fui sempre muito solitária, estava no meio de todo mundo, eu via meus irmãos brincando. Meu pai faleceu agora tem um mês, e nos dias de lá para cá me despertou muitas imagens da minha infância. E eu sempre vi, eu tenho 5 irmãos, eu via eles brincando, eu sempre fui espectadora, eu sempre estava só observando. Pode falar. Precisa abrir o microfone para poder falar, tá? Então eu via sempre como espectadora eles. Eu sempre tive, e outra coisa, eu sempre tive muito medo, medo de influenciar as pessoas, medo de falar coisas que podiam ser verdadeiras, sempre muito essa angústia. Tá ruim, né? Tá cortando, Não. né? Ó, responde de novo, desde o começo. Respira e responde. Fala Bom, tudo de novo, que você acabou de falar, a gente corta essa parte, tá bom? Fica tranquila. tá certo, Respira tá certo. e vai. Então, Então, eu sempre tive muito medo, medo da minha palavra influenciar os outros, medo, às vezes as pessoas, sempre as pessoas me procuram para conselho, para me ouvir, e toda a minha vida, eu lembro de pequenininha, com 10 anos, meu pai mandou fazer um quadro lá em casa, um quadro de cimento para eu dar aula, porque eu amava juntar as crianças ali, vizinhas, para eu ensinar, para eu dar aulinha, para eu, sabe, poder compartilhar. Na verdade, é isso. Eu gosto de consumir muito conhecimento, essa coisa que também é do ego, mas eu gosto muito de compartilhar. Mas toda a vida eu tive muito medo de influenciar a pessoa, de eu falar alguma coisa e aquilo ser determinante e influenciar as pessoas. E eu lembro que durante a hipnose foi tanto conhecimento, então, de repente, foi como se eu realmente, pronto, aqui você não vai ter acesso, não, né? Para me proteger também, você sabe? Então, assim, eu até hoje te perguntei mais cedo, mas é tanta coisa que eu não tenho conhecimento realmente daquilo. Assim, eu não consegui ouvir toda, que é longa, e é coisa que eu não sei te dizer. Eu lembro dessa libertar a consciência, dessa coisa muito forte de dar Forte. acesso mais fácil para as pessoas, para que elas possam se libertar, sabe aquilo de ser médicas de si mesmo, de ser mestres de si mesmo, sem ter que ter um intermediário. Isso é muito lindo e é muito perigoso também dos nossos egos, né? E eu estou disposta a trabalhar, eu estou num momento assim privilegiado da minha vida, assim, não que eu tenho rendas suficientes, mas eu falo, o que eu tenho eu dou conta de viver. Então, eu não estou nessa correria, essa luta constante para adquirir, não, isso para mim está tranquilo, mas eu preocupo com o ego mesmo, né? De subir, de envaidecer, de sabe, essas coisas assim que você está falando, mas eu fico vendo, depois daquilo eu fiquei vendo e eu tive outras experiências e eu vi assim a importância disso. Sim. O que eu posso te dizer, Rose, que a sua hipnose, ela estuda ela, sabe por quê? Você é professora, você é professora, você é mestre, né?
Você deve ter feito mestrado, é isso? Eu sou professora, eu sou pedagoga, fiz um monte de coisa assim. Eu fiz mestrado em educação básica, né? Atuei como professora há 33 anos, né? Nessas construções assim. É, Sou, então, nós precisamos, olha só, qual o objetivo de toda essa nossa conversa? Primeiro, é trazer, né, compartilhar com as pessoas simples como nós, que estamos aqui procurando qual é a minha missão, como que eu posso fazer para melhorar de uma depressão, de uma ansiedade. Eu estou vendo umas coisas, será que é verdade, não é? Aí a gente entra numa hipnose que ela tem uma característica de autocura, autoconhecimento, trazer uma sabedoria que somente um eu superior ou um ser mais iluminado do que nós aqui, que não lembramos de nada, a gente tem certeza de nada. E a gente, olha só, quantas vezes você falou, é perigoso, tem medo, né? Por quê? Nós somos consciências aprisionadas, nós fomos criados para ter medo, né, Rosa? Os dogmas religiosos, os dogmas da família. Menina, não faz isso, hein? Ó, não, você não pode. Só que, é assim, conhecimento bom, luz, é para ser compartilhada sem medo. Eu demorei, se eu falei que eu fiz a sua hipnose em agosto, por que que eu fui olhar? Porque se eu mesma estou dizendo que, gente, eu fiz a hipnose da Rose em agosto do ano passado, eu demorei um ano para abrir as câmeras, para começar a fazer o que o seu próprio eu superior falou lá para mim, né? Porque assim, você é um ser antigo, né? De uma alma antiga que vem de outra galáxia, assim como eu. Eu também venho de outra galáxia. Não é a mesma que a sua, mas assim, eu sei que não é. Mas assim, porque eu perguntei, mas nós somos da mesma? Não. É, só que eu tenho contato com eles através de canalizações. Qual o objetivo de toda essa nossa conversa, né, Rose? Primeiro, eu te agradecer pela sua hipnose, por você estar aqui também hoje conversando com a gente, e também falar para todo mundo que está assistindo aí que faz parte se sentir com medo, culpado, aprisionado, ansioso, depressivo. Por quê? Olha o bombardeio de informações que está ao nosso redor. E você mesma viu aquelas espirais que são as nossas próprias produções mentais negativas, de medo, 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 medo. Nossa, não, não, não pode ser, não, ai, ai. Hum. E aí vem os nossos amigos estelares limpar a nossa psicosfera, porque senão a gente também já não respiraria mais. E tantas outras coisas. Quem está assistindo também, por algum motivo, também quer saber. E o conhecimento, quando fica só para nós, a gente não liberta a consciência das pessoas. Então, eu agradeço muito, 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 muito essa nossa conversa. É assim, foi para mim incrível, tudo é incrível, e espero que a gente possa te receber mais vezes aqui para você contar mais das suas histórias, né? Teria muito mais coisa para dizer, mas o mais importante veio aqui, que é você tinha, né, crenças limitantes, carências, dificuldades, inseguranças, e eu gostaria que você falasse para as pessoas como que você ficou depois da hipnose, porque aqui não é questão de fazer propaganda de hipnose, não, é compartilhar, olha, eu fiz um processo sim, e abriu, você já falou um pouco, mas eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais e deixasse aí para as pessoas a sua mensagem, né, para que ninguém desista, não desistam, por mais difícil que possa parecer, não desistam. Nós estamos todos juntos nessa caminhada aí de
autoconhecimento e de você se tornar o seu próprio mestre. Por quê? A partir do momento que você tem conexão direto com a fonte criadora, através de hipnose ou através de meditação ou canalização, todas as coisas são possíveis. Então, não desistam. Nós já estamos quase terminando. A nossa conversa foi espetacular, Rose. Eu te agradeço demais. E agora nós vamos encerrar com as suas palavras. E fica aqui o convite para todo mundo, gente. Acesse o nosso canal. Vai lá, se inscreva. Eu nunca lembro de falar isso, mas hoje eu lembrei. Se inscreva, aperte lá ative as notificações, dê o joinha, coloque seus comentários para que esse nosso vídeo possa chegar para mais pessoas, tá bom? Então, Rose, agora com você e gratidão a todos. Então, eu que tenho muito a agradecer, né, a oportunidade de te conhecer foi um presente. E é interessante que, assim, foi uma afinidade, uma afeição, um acolhimento tão grande que eu senti, assim, com você eu me sinto em casa, né? Eu te agradeço, a hipnose abriu espaço para mim, para muita coisa, assim, um crescimento muito acelerado. Não, não acho um crescimento, um desbloqueio. Hoje em dia eu consigo perceber muita coisa que está ali. Você mesmo me falou, está aí, Rose, é só você respirar, você entrar nesse estado e acessar. E depois da hipnose, né, de um ano para cá, isso tem vindo, assim, tem dia, essa semana, a minha cabeça parece, sabe aquela zonzeira da labirintite? Eu pensei, gente, será que eu estou com labirintite? Porque foram 2 dias tão intensos, de tanta informação. Eu fui ler um livro e tanta informação que eu custei a elaborar, eu tive que dormir, né, para eu poder elaborar isso. E eu sou grata, grata pelos nossos amigos ter colocado você na minha vida. Muito obrigada a todos, gratidão, Rose. E ainda nós temos muita coisa pela frente para fazermos juntas, né? E que todos fiquem bem, que fiquem tranquilos. Confia, confia, nós não estamos sozinhos aqui, temos muita proteção. Tem aqui Arcanjo Miguel, tem os mentores de luz, tem os mestres de luz, e que todos nós consigamos, né, seguir nessa transição planetária, sempre evoluindo para chegar lá na quinta dimensão da nova Terra, tá bom? Fiquem bem, gratidão, muito obrigada. Tchau.